Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, FT Miranda, e hoje nós vamos lembrar um pouco da última vez em que o Fortaleza chegou nas quartas de final da Copa do Brasil. Sim, hoje nós vamos relembrar a Copa do Brasil 2001, que é a competição essa em que o Fortaleza disputou no início desse século, acabou chegando às quartas de final. Foi o mais longe que o Fortaleza chegou até hoje na Copa do Brasil, e ele está repetindo o caminho até essa fase, finalmente agora em 2021, ou seja, 20 anos depois. Parece até uma coisa, né? Mas enfim, hoje eu não estou aqui sozinho nessa aventura, estou aqui com o meu grande companheiro de lembranças históricas do Fortaleza, que vocês já sabem quem é, mas vamos apresentar somente depois da vinheta. E, para não perder tempo, vamos chamar logo ela, a vinheta. É isso mesmo, estou aqui na ilustre presença e já costumeira de Helenilson Dantas. E aí, Helenilson, como é que você vai, meu amigo? Beleza, grande FT? Estamos por aqui mais uma vez para falar sobre um confronto importante do Fortaleza, dessa vez, né? Um histórico, né? Uma memória, né, de uma Copa do Brasil em que a gente igualou o feito de chegar às quartas de finais. Então aproveito também para saudar o torcedor tricolor que nos dá a honra de assistir aqui o nosso bate-papo. É isso aí. E, Helenilson, a gente vai usar esse programa aqui para a gente lembrar um pouco da última edição onde Fortaleza chegou até as quartas de final da Copa do Brasil, que até hoje é o ponto mais longe, né, que Fortaleza já alcançou na Copa do Brasil. E, poxa, pelo que a gente pode ver, quase Fortaleza conseguiu chegar na semi, mas o pessoal agora vai entender um pouco mais esse contexto e nós vamos lembrar dela da Copa do Brasil 2001. 20 anos se passaram e novamente estamos na fase de quartos de final, novamente enfrentando uma equipe lá de São Paulo. Naquela oportunidade foi a Ponte Preta e agora estamos enfrentando justamente o próprio São Paulo. Colocando aqui na tela, Lenilson, vamos lembrar um pouco do nosso chaveamento, né? A fase que a gente estava começando. O Fortaleza estreou enfrentando o Sampaio Corrêa naquela edição, Lenilson. Vale lembrar que nessa época aí, né, eram 64 equipes participantes. Então era um chaveamento bem redondinho, né? De 64 passava para 32, 16, 8, 4 e 2. Né? Então ninguém entrava no meio da competição para formar as chaves e tal. E nem tinha sorteio, né? A CBF é que determinava aí os confrontos. Aí, a diretoria de futebol, né, que elaborava a tabela e pronto. E esse confronto aí que você falou, essa estreia, né, é também marcada por um detalhe que tinha no regulamento da época, né? A gente vê aí que foi jogo único, mas não, é diferente de hoje, que hoje é determinado mesmo jogo único na primeira e segunda fase. Aí só era jogo único se o visitante vencesse por 2 gols ou mais de diferença, sendo assim, ele eliminava o jogo da volta. E foi exatamente o que aconteceu com o Fortaleza, né? Enfrentou o Sampaio Corrêa na primeira fase lá em São Luís e aplicou 2-0, com gols do Mazinho Loyola e do Cantarelli, né? O grande Cantarelli, que começou na categoria de base do Ferroviário, acabou indo para o Vasco junto com o Jardel e sentiu saudade de casa, da família, acabou voltando para Fortaleza, o Jardel ficou por lá, hein? Cara, que interessante essa história ali. Eu só sabia, cara. Que bacana, ó. Legal, o cara sentiu saudade, voltou e foi justamente no Fortaleza para fazer o gol da classificação. A diretoria do Vasco, na época, veio aqui contratar o Cantarelli, tá? Que pediram para levar o centroavante lá para fazer uns testes. Aproveita e leva esse centroavante também para fazer uns testes lá. E, cara, simplesmente virou o que virou, né? E continuando, Elenilson, a gente, quando passou de fase, a gente tinha expectativa de enfrentar ou o Vila Nova ou o Internacional, né? O grande Internacional, que naquela época, óbvio, não era o Internacional, que ainda tinha sido campeão de Libertadores, não tinha título mundial ainda. Eles eram um time que era conhecido por ser tricampeão brasileiro, né? Lá nos anos 70 e tudo mais. E o Fortaleza foi enfrentar esse Inter, que eliminou o Vila Nova. A gente pode ver que ele precisou de 2 partidas para eliminar. E, Elenilson, o Fortaleza venceu o Internacional e eliminou, diferente do que aconteceu em 2016, não foi? É verdade. O Inter realmente não estava com um time tão bom em 2001, né? Se não me engano, o grande destaque daquele time era o Fábio Rockenbach. Não sei se você lembra dele, né? Nossa! E o Fortaleza acabou vencendo aqui por 1-0 com um gol de pênalti do Júnior Amorim, um pênalti cavado pelo Clodoaldo. E segurou o 0-0 lá. O time do Fernando Teixeira armou um ferrolho lá no Beira-Rio e segurou o 0-0 e se classificou de fase. Cara, perfeito.
e a gente conseguiu eliminar uma grande equipe, né? Porque faz parte de uma campanha forte na Copa do Brasil, para você chegar longe, você acabar consequentemente eliminando uma grande equipe. E essa grande equipe do Fortaleza nesse ano foi o Internacional. E Elenilson, então a gente chega no confronto que eu acho que até a edição 2021 eu considerava o maior jogo do Fortaleza na história da Copa do Brasil, sabe? Que era justamente esse confronto contra o Bahia, o confronto que foi no Presidente Vargas. Na minha opinião, até hoje, esse era o maior jogo do Fortaleza em Copa do Brasil. Na minha opinião, foi ultrapassado pelo Clássico Rei, onde o Fortaleza eliminou seu rival por 3-0. Foi novamente um placar onde pode se considerar goleada, e a gente fez uma exibição muito, muito, muito inesquecível. Só que em 2001, como eu estava falando, eu considerava até então esse o maior confronto, o Fortaleza tinha enfrentado o Bahia, e a gente vê que teve um empate em 0-0, essa vitória histórica por 3-0. Teve gol do Clodoaldo, enfim, só faltou fazer chover, né? Tem até aquela frase, e foi, por favor, Elenilson, tome as honras de contar essa história. Opa, acho que você tá só no mundo. A frase que você ia dizer era que o Evaristo Macedo, então treinador do Bahia, né? Ao Sim, final do perfeito. jogo, disse que naquela noite nem a seleção ganharia do Fortaleza, de tão inspirado que ele estava. Mas tinha um contexto interessante para esse jogo, porque um pouco antes, né, algumas semanas antes, Fortaleza e Bahia se enfrentaram pela semifinal da Copa do Nordeste. A gente fez uma campanha muito boa naquela Copa do Nordeste de 2001. E a semifinal era jogo único, como é até hoje as quartas e semifinais, né, jogo único, só a final que é 2 jogos. E a gente fez a semifinal lá em Salvador, na Fonte Nova, perdemos o jogo por 2-1, um jogo muito disputado, né? E na fase classificatória a gente ganhou, passou o rodo em todo mundo, menos no Bahia, que a gente perdeu por 2-0. Teve até um zagueirão do Bahia, eu acho que era Jean Elias, fazia uns gols de falta, e acertou um limão lá na gaveta que o Maisena não viu. Então o Bahia estava engasgado na garganta do torcedor do Fortaleza, né? E nesse confronto de Copa do Brasil foi uma espécie de revanche, né? O 0-0 lá em Salvador, e aqui no PV foi esse estraçalho aí que você comentou, né? Com gols do Clodoaldo, do Adriano Silva, que era um lateral, e do Claudinho Paulista também naquela jogada. No YouTube a gente vê muito esse lance, né? Uma jogada por cobertura que ele completou a bola para dentro do gol já praticamente vazio. Mas foi assim um jogo mesmo de encher o peito da torcida do Fortaleza, como você frisou, foi um dos jogos épicos, né? E principalmente em Copa do Brasil. Acho que talvez foi uma das maiores atuações do Clodoaldo, né? Com a camisa do Fortaleza também. Acho que vale a pena citar esse detalhe. Quando o jogo era decisivo, ele chamava a responsabilidade para ele, era notório, era conhecida essa atitude dele. Como dizia a música, o baixinho é o cão. Então o Fortaleza passou de fase, né, Lenilson, para enfrentar a Ponte Preta, justamente na fase de quartos de final. E a gente pode avançar aqui e ver que o Fortaleza acabou sendo eliminado nessa oportunidade. Então, Lenilson, o que aconteceu nesse jogo contra a Ponte? Porque, pelo que a gente pode ver, o Fortaleza saiu vencedor de um deles, não foi? A gente fez o jogo de ida aqui no PV, né? Dessa vez a gente teve que decidir fora de casa. E no jogo de ida aqui foi um jogo, eu me lembro que eu assisti esse jogo naquela arquibancada que fica ali do lado oeste de Borba, atrás do gol, né? E eu vi o gol do Clodoaldo do outro lado, né? O gol vi de longe, eu só vi aquela confusão na área e o baixinho botando para dentro do gol lá, aproveitando lá um bate-rebate. Mas foi um jogo bem disputado. A Ponte teve chances claras de gols. E o time da Ponte era muito bom naquele ano, né? Inclusive tinha o Washington, que foi o cara do segundo jogo, né? Ele que praticamente decidiu a classificação da Ponte Preta, marcando os gols lá importantes lá em Campinas. Eu acho que a Ponte, se não me falha a memória, chegou a abrir 4-1, o Fortaleza diminuiu para 4-2, ainda tinha tempo de jogo, e foi para cima, porque o 4-3, né, a derrota de 4-3 era nossa, que naquela época ainda tinha o gol qualificado, e se a gente conseguisse fazer o terceiro gol, a gente classificava. Só que aí, partir para cima, contra um time que estava em casa, e era um time muito bom, aí já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, eles acharam o quinto gol, e aí foi a ducha de água fria e encerrou a campanha do Fortaleza, que não deixou de ser uma bela campanha, né, principalmente por causa do futebol jogado. Aquele time era um time que jogava para frente, um time com passes muito parecido com o que a gente vê hoje, né? Jogava num 3-5-2, que o Ferdinando Teixeira, na época, ficou famoso por armar aquele esquema. Mas assim, o cara tinha Ronaldo Angelim, Erandi, né? Tinha gente que sabia jogar lá atrás, e aí ficava fácil jogar no 3-5-2. Mas assim foi a campanha de 2001,
que a gente agora tenta passar desses limites, né? Quem sabe, de quartas de final. Perfeito, Lenilson. E, poxa, foi muito bom lembrar essa história da Copa do Brasil 2001 com você, porque parece até coincidência, né? 20 anos depois é que Fortaleza novamente chega nessa fase da competição. E novamente enfrentando uma equipe lá de São Paulo. Só que tem uma diferença. O primeiro jogo vai ser lá no Morumbi e o jogo da volta vai ser aqui em casa. Vamos decidir em casa e, quem sabe, dessa vez escrever uma nova história. Elenilson, foi novamente uma honra receber você aqui hoje, receber a galera que está acompanhando o vídeo com a gente aqui também até o final, e mandar esse recado para o pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, comentar também, enfim, ajude o Glória e Tradição, espalhe a palavra e vamos fazer do Glória e Tradição aquele programa que você sempre vai contar, que você vai gostar bastante de acompanhar com a gente. Elenilson, novamente, muito obrigado pela sua presença, meu querido amigo, e como de costume, né, e como a gente sempre fala, passa adiante.